Oi, pessoal, me chamo Ruth, sou astróloga, tô aqui com vocês para trazer as notícias da semana, do dia 22, hoje, terça-feira que eu tô gravando, até o dia 27, que é próximo domingo. Vamos lá, o que que a gente tem para essa semana? Eu tô gravando isso hoje num dia muito especial, que é o dia da quadratura do Sol-Plutão, tá? Sim, vou começar falando sobre isso, né? Essa quadratura. Na verdade, eu vou começar falando sobre outra coisa, sobre o Mercúrio trígono Saturno, porque a gente viveu isso madrugada, 3h34 da manhã. Só que a gente, né, amanheceu o dia, a gente dormiu ontem com algumas coisas já nessa vibe, e a gente amanheceu o dia também com essa configuração. O que que isso significa? Mercúrio é a comunicação, Mercúrio são os termos dos negócios, né? E Saturno é o contrato, é o preto no branco, é o status quo, é o que eu preciso botar ali, limitar, né? Saturno entende limites. Então, assim, até que ponto o que eu estou falando está coerente com o que eu estou fazendo, né? Não é mais sobre falar coisas, é sobre fazer, é sobre pôr no papel, é sobre escrever os acordos, né? Os acordos do negócio, dos tratos que a gente vai fazer, dos contratos que a gente vai fazer, uns ajustes mesmo, sabe? No papel, assim, com consciência, com clareza, não exigir que a pessoa seja confiável, é sobre esperar. Isso no campo dos relacionamentos, seja isso de parceria profissional ou parceria amorosa, é sobre você entender que o outro é, demanda confiança, merece confiança, e o outro também quer isso de você, né? Não para papel de exigência, mas o outro precisa que esses acordos também sejam feitos. Só que tudo isso é feito baseado em quê? Numa conquista, numa conquista, numa construção. A gente não pode ir para esse lugar de cobrança exagerada, de exagero, de pedir. Deixa eu fechar a janela aqui, gente, só, porque senão eu não consigo falar direito. Bom, então, assim, a gente tem que ter essa coisa muito clara. O que que a gente está fazendo, né, das nossas relações, dos nossos desejos profissionais? Tem coerência nisso? Tem clareza para ambas as partes? Todas as partes envolvidas estão sabendo o que está acontecendo? Então, assim, esse trígono de Saturno com Mercúrio, ele diz basicamente isso. Faz um ajuste no papel. E quanto à confiança, né? Porque Saturno desconfia, tá? Saturno desconfia. Eu até brinco, né? Júpiter crê, mas Saturno desconfia. Quanto à confiança, que Saturno também coloca ali, é um processo que a gente vai amadurecendo, que tem um lugar de confiança, né? Para o nosso trabalho, para as pessoas com quem a gente se relaciona. Óbvio, a gente não vai medir a profundidade de um rio com ambos os pés, ninguém deveria, pelo menos, né? Então a gente vai confiando, entregando aqui, recebendo acolá, fazendo, né? Tipo assim, é uma dança. Tudo isso acontece no ritmo, o ritmo que para você funciona, o ritmo que para o outro funciona, tá? Aí, enfim, a gente teve, né, às 11 cerca de 11h30 da manhã, o Sol quadrando Plutão. Gente, muita gente, tá? Desde o dia 17, né? Assim, acredito que nos 3 dias para cá, mas especificamente do dia 17 para cá, muita gente tá com uma certa sensação de desaplaudido, sabe? Como se você tivesse não sendo validado pelos seus desejos, pelas suas vontades, ou por alguma coisa sua, algum lado B seu, que depende de você, aparentemente, né? Algumas coisas assim da sua vida estão sendo postas e você está se sentindo, às vezes, até um fracassado, tá? Você pode estar se sentindo assim, não tô dizendo que você esteja, né? Mas você pode estar se sentindo assim. Por quê? Porque Plutão o Sol é o ego, né? O Sol é quem eu sou. Plutão é a sombra. É o outro lado. São duas faces da mesma moeda. Eu estou ali lidando com Sol e sombra, dois lados meus, né? Cada um na sua vida, obviamente. Cada um lidando com o poder que é Plutão e lidando com consciência que é o Sol, né? Assim, a consciência do poder. Só que o poder, muitas vezes, ele é um poder que não é exatamente pelas vias bonitinhas e charmosinhas e cheirosinhas que a gente conhece. Não, né? Tem um lado B aí, uma coisa meio que asquerosa, muitas vezes. Nossa, a gente é assim, tá? A gente é assim. Então, integrar esse lado seu, eu tô falando isso com propriedade porque eu tenho essa característica no meu próprio mapa, eu tenho o Sol quadrado Plutão, isso é muito forte em mim, inclusive, né? Sempre a gente lida com pessoas, e como eu tenho Plutão cravado no meio do céu, vou falar meu exemplo aqui, tá, gente? Assim, só para eu me expondo aqui para a gente poder entender um pouquinho desse processo. Eu tenho um Sol em Aquário e eu tenho Plutão cravado no meu meio do céu, tá? Quadrando, né? Sendo quadrado por esse Sol. É, essa quadratura, ela sempre me fez lidar com pessoas de poder, tá? Assim, pessoas que exerciam figuras de autoridade, sempre exerciam poder. E eu sempre tive confrontos, não confrontos conscientes, porque Plutão é o que está abaixo, né? Não é uma coisa que está exposta, assim. Confrontos que pessoas, às vezes, até que elas, digamos assim,
pareciam ter poder e queriam ter poder e não tinham, então elas forçavam o poder ali. E isso é muito forte na minha vida, sempre foi assim, sempre, desde sempre. E eu não entendia isso até, né, ser astróloga, estudar astrologia e tudo mais, e virar astróloga e fazer vários mapas, e entender de fato o que que isso significava na minha própria vida, né, estudar meu próprio mapa, que é o meu primeiro objeto de estudo. Eu entendi depois que eu despertava nas pessoas, e isso é muito louco, porque isso é muito inconsciente, isso é tudo que eu não queria ver. Ó, que doido que eu tô contando para vocês. Eu despertava nas pessoas um desejo, um lado delas, elas lidavam, né, elas lidam com um lado sombrio, um lado que elas não gostam, que é se confrontando com muito poder ou se mostrando no nível de ambição muito absurdo, assim, porque eu tô falando de casa 10 tem a ver com trabalho, com profissão, caminhos de vida especificamente, né? Tô falando do meu mapa. Obviamente, todo mundo tem Plutão no mapa em algum lugar. Né, eu tenho Plutão em Escorpião. E assim, né? Cada um tem isso no mapa. E o Sol, né, em algum lugar, enfim, vai ter algum aspecto ou não. Se não tiver aspecto, tudo bem, você foi privilegiada, amor. Ou não, né? E aí, no meu caso, eu tive que lidar muitas vezes com muitas crises, tá? Lidar com crises principalmente no âmbito profissional. Na minha vida, assim, anterior, né, a vida que eu trabalho hoje em dia eu trabalho, obviamente, eu sou minha própria patroa, eu sou minha própria funcionária, eu trabalho para mim mesma nesse sentido, mas antes disso eu ficava submetida a regras de pessoas que muitas vezes existiam crises, existiam se bater de frente com algumas coisas que elas não queriam ver, e tudo isso é contrário ao que eu queria enquanto consciência. Eu não queria fazer isso nas pessoas, eu não queria despertar nas pessoas esse desejo de competição, de disputa, de egos inflados, etc, etc. Porque assim, eu tô lidando com a sombra. Quando eu tô lidando com a sombra ela pode ir para qualquer lugar. Eu não tenho esse controle. Se eu não enxergo a sombra, eu não estou falando eu especificamente, mas as pessoas em geral. As pessoas não têm esse controle. Se elas não têm esse controle, a sombra escapa pelo cotidiano, pela rotina, pelas coisas que elas fazem, né? Então, assim, a sombra escapa, e a sombra escapava e se deparava com a minha figura presente ali também para poder refutar alguma coisa daquela sombra, enfim. Tá? Se estou me expondo muito já aqui, mas só para vocês entenderem em linhas gerais. Sempre existiu na minha vida essa necessidade de lidar com figuras de autoridade, sempre. E eu sempre transformei os ambientes que eu passava, né, os ambientes profissionais, de alguma forma. Ah, Ruth, quer dizer que isso é bom ou ruim? Não é nada sobre bom e ruim. Se você está pensando ainda que a astrologia é sobre bom e ruim, você sinto muito, não entendeu o game ainda. Mas o que aquilo ali tudo me mostrava? Aquilo tudo era uma faceta minha, é uma faceta minha, né? Assim, muitas vezes era a minha própria dificuldade de lidar com poder. Até eu integrar o poder que Plutão traz, que Plutão é poder, amor. Poder demais. Até eu integrar o poder de Plutão na minha vida, por isso que eu sou uma plutoniana com orgulho, defendo Plutão sim, falo sim, tá? Defendo, todo mundo fala mal de Saturno, eu defendo Saturno, todo mundo fala mal de Lilith, eu defendo Lilith. Primeiro que eu sou aquariana, né? Então eu já sou do contra, né? Desde aí. Mas assim, essa questão de Plutão lidar com a sombra, ela é parte sua. Ela também é você. Se você não integrar a sua sombra, você não se liberta, você não é inteiro. É como se estivesse faltando um membro no seu corpo. Você está faltando um braço, faltando uma perna, você vai andar como? Você vai viver como? Vai viver inteiramente perfeita, né? Quando eu falo perfeição, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com perfeição como a gente pinta por aí, né? Perfeição enquanto um ser humano com o corpo, com todos os órgãos e tudo mais funcionando perfeitamente. É isso que eu quero dizer, tá, gente? Todo mundo aqui sabe, é porque a gente precisa explicar às vezes duas vezes, porque, né, enfim, a gente lida com todo tipo de energia e do outro lado eu não sei com quem eu tô falando. Enfim, o que que isso significa? Enquanto a gente não integrar a nossa sombra, esse lado que pra gente é um lado desaplaudido, esse lado que pra gente é um lado feio, sim, é um lado asqueroso, sim, eu lido com sombra, com tabu, com transformação, inclusive no meu trabalho. Eu lido com o submundo no meu trabalho, na minha vida pessoal. Eu lido com muitas figuras de autoridade que muitas vezes não sabem o porquê que elas têm essa autoridade, ou muitas vezes elas abrem mão do poder porque elas questionam o poder, ou porque elas brigam pelo poder. Então, que poder é esse? Ai, gente, sim, é muita coisa que eu tô falando aqui para vocês, tá? Mas o que eu quero dizer com isso é, esse Sol quadrado Plutão, enquanto você não integrar a sua sombra, você não tá inteiro. Enquanto você não integrar a sua sombra, você não é uma pessoa de verdade. Você é aquela figura, né, tipo,
da bailarina, daquela música da Adriana Parchimpim, que não é dela, mas ela canta, que é, como é que é? Todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Todo mundo tem fedor, todo mundo tem chulé, todo mundo tem tudo, só a bailarina que não tem. E que triste que é essa bailarina. Ok, tá? Não vou questionar nada aqui, mas vamos lá, continuando. Hoje, né, assim, no dia 22 também o Sol entra em Escorpião. O Sol em Escorpião, ele é um Sol intenso, denso. Ele põe a luz na profundidade, sim. Ele é interessado no submundo, no que vai, quer botar. É como se você estivesse colocando um holofote dentro de uma caverna, por exemplo. Seria uma analogia assim. Mas Mercúrio também está em Escorpião, né? Então Mercúrio dá uma leveza, Mercúrio que transita entre os mundos, né? Hermes, o nosso Deus alado aí, que transita entre os mundos. Então, assim, não precisa exatamente você lidar com isso num lugar de problema, de sacrificioso, de. Não, pode ir para o submundo, mas pode voltar, amor. Pode passar um tempinho lá, pode voltar, pode respirar, pode sair do fundo, pode vir para a superfície, depois também profundo de novo. É sobre saber fazer a dança cósmica. Tudo nessa semana é sobre ritmo. Se você não sabe dançar, já se matricula num curso de dança, já faz alguma coisa assim para poder trazer o ritmo para a sua própria vida. E quando eu falo ritmo, gente, não é só dança, né? É o ritmo cósmico, que tudo acontece. Uma das leis, né, do Caibalion, uma das leis universais é a lei do ritmo. Então, tudo tem seu ritmo próprio. Dançar conforme a música. E aí, né, vamos lá. Esse Sol em Escorpião vai ficar até o dia 22 de novembro. A gente vai passar aí por várias situações de crise. O Sol em Escorpião, ele mostra muitas crises, ele revela, não que as crises já não existam, mas ele revela, porque o Sol está pondo um holofote, né, de um lugar que antes ele só era meio que obscuro. Agora não, agora estou enxergando cara a cara, tete a tete, olho no olho, pupila na pupila do que está acontecendo. No dia 23, a gente vai ter, né, na quarta-feira, a gente vai ter uma situação mais complicadinha, mais confusa. A Lua vai fazer uma conjunção com Marte. A Lua conjunta Marte, né? A Lua está minguando, já vai ser minguante exatamente no dia 24, mas a gente já está nesse movimento de deixar ir, né, da Lua minguante. Ela conjunta Marte, pode ser que a gente tenha algum conflito aí, tá? Alguma coisa nas nossas relações familiares, grupos. Então, assim, se você faz parte de algum grupo religioso, se você faz parte de algum grupo de escola, ou grupo de estudo, ou grupo de trabalho. Grupos, né? Engraçado que na ideia dos grupos, a gente fala muito essa coisa do família, né? Minha família, bom dia, família, boa tarde, família, quem nunca? É, bem isso, né? Aquela coisa das pessoas falarem, né? Não, aqui a gente é uma família, enfim, né? Porque realmente acaba sendo, né, gente? As pessoas trabalham muito tempo juntas, ou ficam muito tempo juntas ali, e tem essa questão também, né, de irmandade. A irmandade, ela também demanda conflitos, porque são pessoas convivendo, pessoas diferentes. E aí, essa Lua conjunto a Marte, ela traz uma situação do seguinte: algumas rupturas, algumas coisas vão ser questionadas, algumas coisas poderão ser imbatíveis. A gente pode estar lidando com pessoas que sejam reativas, que sejam apressadas, afoitas, que queiram para ontem as coisas quando as coisas deveriam ser mais pensadas, mais maturadas, né? A Lua fala sobre o tempo de gestação das coisas. Marte é apressado. E aí, a Lua conjunta Marte faz o quê? Acelera, acelera, acelera aí, que nasce bebê prematuro, faz o quê? Estou falando para vocês, né, com analogia, mas para que vocês apliquem na vida de vocês de outra forma. Então, assim, pode ter algumas questões. Você não precisa exatamente entrar na briga, tá, gente? Assim, você pode ser chamado para briga, mas você não precisa conviver ou concordar em fazer parte desse lugar de conflito. Assim, você pode simplesmente se retirar, né? Ou retirar, pelo menos temporariamente, ali, sua opinião, suas coisas, e pensar sobre quais batalhas valem a pena a gente se envolver, tá? E aí, no dia 24. E a Lua também vai fazer um trígono com Netuno. Então, Lua trígono Netuno, ela é boa para descansar. Vai ser 10 horas da noite, ótimo, final da noite, bom para dormir. Se tiver com sono, você dorme cedo. 10 horas da noite já tá, ó, de berço. E ainda por cima, você pode. Se você, né, é bom para namorar também. Se você estiver comprometido, você pode sair para namorar, enfim, aproveitar aí para dar uns bons carinhos e carícias e ser muito bem acariciado e acarinhado também. Pode ser para isso também, tá? Você pode fazer o uso que você quiser. No dia 24, a Lua, ela vai, né, a gente vai ter um Marte sextil Urano, a gente vai ter uma Lua oposição a Plutão, a Lua vai ficar oposta a Plutão. Cabo de guerra, né? Plutão em Capricórnio nos minutos finais, a gente já sabe que ele vai
no dia 19 de novembro, voltar para Aquário de vez pelos próximos 20 anos, graças a Deus, meu Deus, né? Só sabe quem vive, porque, Ruth, vai ser tudo ótimo? Não, gente, mas os problemas serão outros. Vocês não estão cansados do problema antigo? Não, eu tô. Eu sou a pessoa que tem aquário no ascendente, amor. Eu sou aquário de sol e ascendente, então eu preciso lidar com outras situações. Vai ser fácil? Não. Plutão está fazendo conjunção ao meu ascendente e ao meu sol, mas a gente vai que vai, porque é assim que funciona, tá? Então, assim, a Lua vai fazer oposição a Plutão, a Lua vai fazer um trígono com Vênus, que também facilita muito, né? Os nossos desejos, nossas vontades, nossas emoções serão atendidos. A Lua vai minguar, né, em Leão. A Lua minguante em Leão é muito do quê? O que eu quero, o que eu preciso, como eu quero ser vista e tudo mais, pode estar precisando de uma mudança. Eu posso estar precisando fazer uma limpeza no que existia de excesso aqui, para poder, inclusive, receber a próxima lua nova, que vai ser em Escorpião. A gente vai ter uma lunação em Escorpião, que já vai começar na outra semana. Então, assim, eu preciso limpar o terreno, né? Depurar o que está aqui, queimar o que está velho, limpar. Lua minguante é uma lua de limpeza, uma lua de banimento. Eu já falei isso para vocês várias vezes, você já, né, me acompanha aqui, você já sabe. Então, a lua minguante, ela fala o seguinte: vou tirar o que não serve mais, vou limpar o terreno, porque eu vou fazer um plantio de uma coisa nova. E o que vai vir é muito melhor do que o que já foi, amor. Que já foi, ó, beijo, amor, siga seu caminho, vá com Deus. Nesse momento, a gente está num procedimento de trocar de energia, de trocar de energia. Inclusive, a gente já está indo para o final do ano, né, gente? Assim, então, a gente está 2 meses do final do ano. Então, né, já tem aí um fechamento de ciclo, não que seja necessariamente o ano cronológico vai interferir, não, mas assim, a gente tem uma egrégora muito grande se direcionando para esse final de ciclo, digamos assim. A gente sabe o que isso significa, né, em linhas gerais. Apesar de que o ano para a astrologia só começa em março, né, com o equinócio, mas a gente vai ter, não vai desconsiderar o calendário gregoriano, óbvio, a gente vai considerar que tudo isso funciona. Então, uma lua minguando em leão vou deixar aí, inclusive as coisas que antes eu gostava, de repente agora eu não gosto mais, coisas que antes eu queria, agora eu não quero mais. Por quê? Porque eu tô me abrindo pro novo, porque tem uma novidade de caminhos aí, eu preciso viver uma novidade. Só, o novo só existe quando o velho vai embora, tá? E aí, no dia 25 a gente vai ter na sexta-feira, a gente vai ter uma lua quadrando Mercúrio. Essa lua quadrando Mercúrio fala o seguinte: não é o melhor momento para fazer compras, tá? Eletrônicos, eletroeletrônicos não é o melhor momento. O Mercúrio, vocês sabem que lida com a comunicação, lida com essas coisas todas. Então, assim, não é o melhor momento para a gente tentar negociar, tá? Para a gente. Precisa assinar contratos, coisas assim. Revisa direitinho, vê se vale a pena, vê como é que estão as letras miúdas. Você pode não estar vendo todo ali, tá? Pode ter alguma coisa meio que obscurecida naqueles assuntos. Então é bom você ter uma atenção, porque até porque a gente está com o Mercúrio em Escorpião. Né? Então, assim, Mercúrio em Escorpião, ele é profundo, ele não deixa as coisas simplesmente na superfície, não, ele vai até a profundidade mesmo, isso é ótimo. Para mim, pelo menos, eu gosto, né? Eu gosto. E aí, no sábado, a gente tem uma lua sextil Sol, e antes a gente tem uma lua quadrando Urano. Então, assim, a gente pode estar com a lua vai ter entrado em Virgem, né? Mas antes dela entrar em Virgem, ela quadra Urano. Então, essa lua quadrando Urano, ela fala o seguinte: tem um processo aí que você está impedindo, que você está implicando, que você está até ansioso para mudar, que você está ansiosa para trocar. E é até bom, assim, tem um alerta aí, né? Cuidado com essa ansiedade, não vá com tanta sede ao pote, vá medindo os passos, a dança, tudo é dança cósmica. Eu tô falando para vocês a semana toda, tá? E aí no domingo, no dia 27 a gente tem uma Vesta entrando em Libra. Vesta em Libra, né? Vesta é um asteroide da devoção. Vesta em Libra, ela fala, Libra é o signo das relações, então ela fala sobre como que a gente está pagando muito caro para estar numa relação, vivendo uma relação que muitas vezes as pessoas estão entregando alguma coisa para inglês ver, ou a gente acha que está querendo aquilo ali, mas de fato a gente não está, a gente pode estar se abandonando em algumas coisas também, tá? Então, assim, a Vesta em Libra ela vai começar a botar, te ajudar a enxergar como é que funcionam as suas relações. As suas relações, de fato, elas têm fundamento, se elas estão bem pautadas, ou se é uma coisa simplesmente para convencer alguém, ou mostrar para a sociedade, ou status quo. É só para isso? Se for para isso, eu vou precisar não, tá? Assim, só em linhas gerais.
Gente, é isso essa semana. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, por favor, ajude. Tem um monte de playlist, um monte de coisa aqui. Maratona o canal, que é muito bom. E tem agenda aberta para você também pra fazer mapa, leitura de mapa, leitura de, né, tirar de tarô, numerologia, teta healing, etc, etc, etc. Tá bom? Um beijo e tchau, tchau.